No capítulo desta quarta-feira, 28 de setembro da novela Favorita, Halley diz para Silene que agora ele entende o sofrimento dela quando a Donatella morreu. A Flora colocou a Donatella na forca e ela foi lá e chutou a cadeira. A senhora foi a culpada de matar a minha mãe e o pior, com um depoimento falso, porque foi a Flora que matou meu pai. A Donatella era inocente, quem matou meu pai foi a Flora, e a senhora viu. Aí a senhora foi lá falar que a minha mãe era a culpada de ter matado meu próprio pai. Silene chora e diz que tudo que ela fez foi por ele. A senhora matou a Donatella. Silene diz que ela tinha medo da Flora e medo por ele. Tudo o que ela fez foi para proteger ele, para que nada de mal acontecesse com ele. A senhora não poderia ter feito isso, tinha que ter me contado. Silene diz que ela pediu tanto para ele se afastar daquela gente. Era isso que a senhora queria? Tapar o sol com a peneira? Está satisfeita agora? A senhora acha que eu posso ser feliz vivendo na mentira? A senhora acha que eu posso ser feliz sem saber nada sobre a minha vida e a minha própria identidade? Silene pede para eles ir embora, voltar para Santos. Halley pergunta para ela do que adianta ele ir embora de lá se a dor que ele está sentindo vai acompanhar ele para qualquer lugar que ele vá. Eu nunca fui tão infeliz. Eu amo a Lara, eu quero a Lara e eu ainda desejo ela. Quando ela me tocou hoje, me deu um nojo por eu desejar a minha própria irmã. Irene diz para Lara que o Halley não merece que ela sofra tanto assim por ele. Lara pergunta se ela pode deixar ela em paz com a dor dela. Gonçalo pede para Irene deixar esse assunto de lado, e Lara diz para Gonçalo que ela ainda vai procurar o Halley, porque ela quer ouvir o que ele tem para dizer para ela. Ele deve ter alguma explicação para dar. Irene diz para Lara que ela é muito jovem para entender que esse rapaz ele tem segredos, zonas obscuras. Também vindo da onde ele veio, é natural que ele tenha uma vida paralela, que nós nem podemos imaginar. Lara diz que ela julga mal as pessoas. Eu julgo mal as pessoas, então me cite alguma pessoa que eu tenha julgado mal. Gonçalo diz chega, Irene. Lara diz que não adianta porque ela sempre vai julgar uma pessoa como o Halley de antemão. Eu também acho que a Lara tem que escutar o que o Halley tem a dizer. O que ele tem a dizer? Mas ele já disse tudo. Ele não tem mais nada a dizer. A conduta desse rapaz nessa casa era falsa. Com essa atitude, ele provou que não gosta de você. Aliás, minha filha, eu acho que você se livrou de uma boa. Lara se retira da mesa com raiva. Gonçalo pergunta para Irene se ela está satisfeita. Alguém tem que dizer a verdade para essa menina. Dodge consegue se soltar da cama e liga para Fafá ajudar ele. Silveirinha diz para Silene que ele veio lembrar o que pode acontecer com ela e com o Halley caso ela abra o bico e fale demais. Então é isso? Você veio aqui me ameaçar? Não, eu vim aqui apenas para me certificar de que você não vai fazer nada de errado. Halley aparece e pergunta para Silveirinha o que ela poderia fazer de errado. Silene toma um susto e arregala os olhos. Halley pede para Silene responder o que ela poderia fazer de errado. Eu não sei, filho, era justamente isso que Silveirinha ia dizer quando você chegou. Então, Silveirinha, o que eu posso fazer de errado? Eu posso saber? Halley diz para Silveirinha que é muita cara de pau dele aparecer lá. Ele olha para Silene e diz que ela ainda deixa esse bandido entrar lá. A senhora, por acaso, ainda tem algum rabo preso com ele, com a Flora? Silene diz, não, filho, o rabo preso que eu tinha você já sabe. Silveirinha diz que ele foi lá ver como ele está, porque ele sabe que a situação foi difícil para ele. Mas ele fez o melhor, se separando da Lara. Afinal, vocês são irmãos, não é? Até parece que você fica preocupado. Vai, sai daqui, porque só uma coisa que eu saí ganhando nessa história é eu não ter o seu sangue podre. Dá-o fora daqui, senão eu vou te bater. Sai daqui, seu velho desgraçado. Silveirinha diz que ele já vai embora. Halley pergunta para Silene se ela tem mais alguma coisa para dizer para ele, porque agora é a hora certa. Silene diz, não, filho, eu não tenho mais nada para falar. Dodge consegue enrolar Manu fingindo que ainda estava preso e ele prende ela. Ele manda ela dizer tudo o que ela falou para o Halley. Manu assume que contou para o Halley que ele era o filho sequestrado da Donatella e do Marcelo Fontini. Cai a ficha de Dodge que ele é o pai da Lara. Pedro fica feliz quando Donatella conta que o Halley é o filho dela com o Marcelo que foi sequestrado. Donatella pergunta para Pedro o que ele acha do término da Lara e do Halley. Pedro diz que Halley estava muito nervoso e perturbado no jantar. A dona Irene e a Flora colaboraram bastante para isso, falando sobre assuntos que ele desconhecia. De repente ele se levantou falando que ia embora e que estava tudo terminado.
Será que o Halley descobriu que é o meu filho? Será que ele está achando que é irmão da Lara? Ou pior, será que não é a Selene que está agindo de novo por debaixo dos panos? Pedro pergunta por que eles não abrem logo o jogo com os Fantini. Eu poderia dizer que eu desconfio que a Lara não seja filha do Marcelo. Ela diz não, seu Pedro, pelo amor de Deus, nós temos que pensar com calma. Mesmo que o seu Gonçalo e a dona Irene desconfiem que a Lara não é a filha legítima do Marcelo, o senhor acha que depois de tudo que eles viveram, que eles vão aceitar fazer um teste de DNA? Expor a família assim desse jeito, expor a menina que eles tanto amam, que eles consideram a neta deles, e o senhor acha que eles vão acreditar numa história contada pelo senhor? Pedro diz, eles sempre vão achar que eu sou um velho maluco por eles confiarem na Flora. A hora de agir contra a Flora ainda não chegou. A gente precisa de mais provas e evidências, aí sim a gente desmascara ela de uma vez por todas. Dodge pergunta para a Flora dessa história que está acontecendo com o Halley, porque a Manu contou para ele que o Halley terminou com a Lara, e ele gostaria de saber por quê. Você sabe muito bem por quê, porque a sua vadiazinha nos fez o favor de contar para ele que ele é filho do Marcelo Fantini, mais uma das incríveis atrapalhadas de Dodge e companhia. Dodge pergunta se Halley vai reclamar a herança. Flora diz errado, ele vai ficar na dele, bem quietinho. Dodge pergunta por quê. Ela diz, porque ele está achando que é o irmão da Lara. Dodge diz, ele é irmão da Lara, não é? Flora fica sem graça e diz, mas é claro que é. Além do mais, se ele abrir o bico para reclamar a herança, a Selene vai ser indiciada como cúmplice do sequestro. Dodge diz que magoa ele a falta de crédito que ela dá para a inteligência dele e pergunta por que ela desconsidera ele tanto, uma pessoa que sempre está do lado dela. E é assim que ela paga ele. Por que você não tem a gentileza e a consideração de me inteirar dos acontecimentos? Flora diz que ela está inteirando ele agora. Não, mas o mais importante você não me contou. Flora pergunta, como assim? Você não me contou que o Halley não é o irmão da Lara, que a Lara não é filha do Marcelo. Você não me contou que a Lara é a minha filha. Flora fica sem graça. E Dodge manda Flora falar porque ele quer ouvir da boca dela que ele é o pai da Lara. Flora, com a maior cara cínica, pergunta que absurdo é esse, de qual dos dois neurônios você tirou isso? Ele diz, claro, porque a Selene jamais iria permitir que o Halley cometesse um incesto com a própria irmã. Então, com essa peça preciosa, eu comecei a montar o quebra-cabeça. Aí eu pude visualizar o quebra-cabeça e sabe qual é a fotografia dele? O Marcelo morto com 3 tiros. Tá aí uma morte que eu nunca entendi, porque se você era a mãe da Lara, mais cedo ou mais tarde você ia ter a grana do cara. Então por que matar? Depois eu refleti e lembrei que você estava grávida nos nossos melhores momentos. Outra peça do quebra-cabeça é que o Marcelo descobriu que a Lara não era filha dele. Montei o quebra-cabeça com capricho, hein? Acertei na mosca. Flora pergunta para Dodge aonde já se viu precisar de tantas pistas pro que teve o tempo inteiro debaixo do nariz dele. Dodge diz que ele criou a Lara como se fosse a filha dele, sem pensar que ele fosse o pai dela. Que doideira, hein, Flora? Eu sempre achei que ela tivesse os olhos de mamãe. Flora diz como se você tivesse mãe. Ele diz Dodge aqui, pai da grande herdeira. Flora diz ou da desherdeira. Dodge pergunta como assim? Você não entendeu ainda que a Lara não é herdeira nem de uma banana? Se você pedir a paternidade dela, ela não vai ter direito a mais nada, nem no sofá dessa casa que está no nome da Manu. Caiu a ficha agora? Zé Bob consegue encontrar onde Baiano foi se esconder com a mulher. Zé Bob diz para Baiano que ele veio em paz e que ninguém sabe que ele veio procurar ele. Ele custou a encontrar ele. O que o senhor ainda quer comigo, moço? Será possível que isso não acaba nunca? Zé Bob pergunta se ele não acha que deve alguma explicação para ele. Primeiro eu quero saber por que você me chamou para eu te encontrar naquela obra. Eu sofri um atentado, sabia? O elevador que eu peguei na obra despencou comigo do último andar onde você marcou comigo para eu te encontrar. Baiano jura que ele não teve culpa, ele foi forçado a dar aquele telefonema. Tenha pena de mim, senhor, olha a minha situação, eu tenho mulher, tenho 2 filhos, o senhor entende. Zé Bob diz, tudo bem, eu não quero te prejudicar, mas eu também não posso sair prejudicado. Eu vou te fazer umas perguntas e você me confirma sim ou não com a cabeça, depois eu vou embora. Zé Bob pergunta para Baiano se foi o Dodge o homem que ele viu saindo do galpão na noite em que o médico foi assassinado. Baiano balança a cabeça que sim. Zé Bob pergunta se ele estava acompanhado de uma mulher, não estava? Baiano balança a cabeça que sim. Zé Bob mostra a foto de Flora e pergunta se por acaso é essa mulher. Baiano balança a cabeça que sim novamente. Zé Bob pergunta se ele diria isso no tribunal.
Baiano diz: não, moço, isso não, eu não posso mais arriscar minha vida para te ajudar, já chega, né? E olha, vê se me deixa em paz, tá legal? Cassiano comenta com Alicia que o pai dele está precisando de uma ajudante na van do cachorro-quente. Ela diz que aceita o emprego e pede para Cassiano falar com ele. Ele diz que fala com ele só com uma condição, se ela aceitar um convite dele para jantar. Ela diz: claro que eu topo, né, príncipe? Cassiano acha graça. Léo vai até a casa de Shiva e manda ele assumir a responsabilidade de pai, porque ele não vai sair no prejuízo sozinho. Augusto César coloca ele para correr. Damião fica chateado por não ter conseguido transar com Gleice. Lara procura Halley na casa de Silene e diz: oi, eu acho que a gente precisa conversar. Ela diz que pediu para a Luma inventar uma história porque ela sabia que ele não queria ver ela. Então ela teve que dar essa cambalhota. Eu já te liguei várias vezes e deixei recado na sua caixa postal e você não me deu nenhum sinal de vida. Halley diz que esse é o jeito dele, destrambelhado. O que ele pode fazer? Lara pergunta por que ele fez aquilo, se ele se sentiu humilhado, agredido por alguma coisa. Halley diz que não tem nada a ver com o jantar, aquilo só foi a gota d'água de uma coisa que já estava martelando na cabeça dele faz tempo. Lara pergunta que coisa é essa. E Halley diz que eles são de mundos muito diferentes, eles não têm como dar certo. O que está acontecendo, Halley? Você está arrumando um pretexto para terminar comigo? Pensa que eu não estou sacando? Responde, Halley. O que está acontecendo? Ele diz que não quer passar o resto da vida encostado no dinheiro da mulher dele. Parece um parasita. Ele também não quer mais trabalhar com o avô dela. Ele também não vê mais motivo nenhum para continuar na firma, já que ele não é mais o namorado dela. Lara respira fundo e diz: então você não é mais o meu namorado. Ele diz que não. Ela diz: entendi, então pra você acabou tudo de vez. Ele diz: acabou e não tem mais volta. Lara diz que ele não pode fazer isso e pergunta se ele tem ideia do que ele está fazendo. Ela se viu casada com ele, tendo filhos, netos, construindo a vida inteira do lado dele, envelhecendo do lado dele. Halley abaixa a cabeça para chorar e ela pergunta por que ele está fazendo isso com ela, se é medo. Ele diz que a única coisa que ele quer é acabar com isso antes que eles se machuquem mais. Não dá, eu não sou o homem certo para você e você sabe disso. Quanto mais cedo a gente terminar com essa história, mais sofrimento a gente vai evitar. Lara diz que o que mais faz ela sofrer é perceber que ele não ama mais ela. Responde Halley: você me amou? Diz. Ele fica calado. Diz alguma vez: você foi sincero ao dizer que me amava? Ele diz que isso não vem ao caso. Lara diz: olha pra mim, Halley. Ela se aproxima dele e Halley grita: acabou, acabou, eu não gosto mais de você, eu não suporto mais você, eu não quero mais você, eu não suporto mais olhar pra tua cara. Para de se rebaixar, de se humilhar, dá o fora daqui, garota, vai, você não tem orgulho? Lara fica chocada com a reação de Halley e com tudo que ele disse para ela. Ele abre a porta e diz: sai daqui que eu não quero mais te ver. Já que você diz isso, eu também não quero nunca mais olhar para tua cara. Lara vai embora e Halley fecha a porta. Flora aparece na casa de Maria do Céu e diz que ela trouxe uma surpresinha para ela. Ela toma um susto ao ver Flora. Flora diz que ela trouxe um presentinho para o bebê dela. Eu não quero nada do que é seu. Flora diz que ela ainda vai precisar muito dela. Maria do Céu pergunta se foi ela quem separou o Halley da Lara. Flora diz: ah, então você já está sabendo. Eu tô sabendo e também tô sabendo que tem dedo seu nisso. Mas convenhamos, né, que nenhuma mãe gostaria que a sua filha se casasse com um malandrinho traidor e infiel. Como se você se preocupasse muito com a sua filha, né? Você quer se livrar do Halley para que ele não conte para a família Fontinha a boa bisca que você é. Flora diz que o fato é que a Lara e o Halley não estão mais juntos e eu quero que você me ajude a fazer com que eles não voltem. Nunca mais. Eu te ajudar como? É simples, Maria do Céu. Em breve a Lara vai vir aqui te perguntar se esse filho que você está esperando é do Halley e você vai responder somente a verdade, que esse filho é do Halley. Maria do Céu pergunta quem ela acha que é para ficar mandando e desmandando na vida dela. Flora diz que ela costuma ser uma pessoa muito legal com quem é legal com ela. Agora, quem não é legal comigo, em geral, começa a arcar com alguma consequência. E você é uma mulher grávida numa situação tão frágil, eu acho que você não gostaria de se tornar a minha inimiga, correto? Maria do Céu pergunta se ela não entende que ela não pode falar para ninguém que o filho é do Halley. Se a Lara souber que esse filho é do Halley, a família inteira do Orlandinho vai saber também. E eu vou ter que criar o meu filho debaixo da ponte? Flora diz: não, Céu, se você for legal comigo, tudo vai dar certo. Agora, se você não quiser, eu não quero estar na sua pele e nem a do seu bebê. Maria do Céu fica apavorada.
Pedro consola Lara, que estava chorando por causa de Haley. Shiva conta para Mariana o que o pai dela fez e ela fica furiosa. Ele diz para Mariana que se eles começarem a namorar para valer, ele assume o filho dela. Mariana aceita namorar com ele e diz que ela não merece um cara tão incrível como ele. Os dois se beijam e as velhas fofoqueiras começam a falar dos dois. Dedina vê Gleice pegando o ônibus para ir para São Paulo e vai atrás de Damião. Já na casa dele, os dois transam. Yolanda se enfurece com Coppola e começa a jogar os livros dele para a rua, dizendo que a biblioteca de Triunfo acabou e a casa da mãe Joana também. O povo fica comentando o escândalo. Coppola diz que se eles quiserem pegar os livros, eles podem pegar, porque são de todos eles. Mas ele quer avisar que a biblioteca não vai acabar. A dona Yolanda só passou um pouco mal, mas tudo vai ficar bem. Silveirinha conta para Irene que ele foi na casa de Selene e acabou escutando uma conversa das meninas que o Haley vai ser pai. Disseram que ele engravidou uma das ex-funcionárias da mãe dele, chamada Maria do Céu. Ela está grávida há uns 3 meses e pouco. Irene diz: está explicado o comportamento dele. Silveirinha e Flora ficam debochando de Irene. Flora diz: Silveirinha, agora o bicho vai pegar. Irene conta para Lara que o Silveirinha falou que o filho de Maria do Céu é do Haley. Lara diz que há 3 meses atrás eles já estavam namorando e o Haley se dizia tão apaixonado por ela e levanta a questão de ser mentira da Maria do Céu. Eu quero ouvir da boca do próprio Haley. Gleice chega em casa e Damião, para disfarçar, beija ela enquanto Dedina sai de perto. Haley diz para Gonçalo que ele foi lá pedir demissão. Gonçalo diz: demissão? Mas por que demissão? Eu não posso mais continuar trabalhando aqui. Gonçalo diz: como não pode? Não só pode como deve. Mas eu não estou mais com a Lara, doutor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A sua história com a Lara é uma coisa, a sua história aqui na empresa é outra. Haley pede desculpas e diz que não tem como separar as duas coisas. Se ele deu essa chance para ele, porque ele estava com a Lara. Gonçalo diz que não é bem assim. Eu te dei essa chance não foi para agradar o namorado da minha neta. Eu te dei essa chance porque eu acreditei em você. A sua capacidade, seu potencial. Eu vi um grande futuro para você aqui na empresa. Não porque você era namorado da minha neta, e sim porque você era muito parecido comigo quando era jovem. Haley fica emocionado e Gonçalo continua dizendo que ele é ávido, atento, ambicioso e talentoso. Eu te dei essa chance por causa das suas qualidades. E se você abrir mão desse emprego, você vai se arrepender para o resto da sua vida. Haley diz que ele agradece a oportunidade e o carinho, mas ele realmente não pode trabalhar lá. Dodge procura Baiano novamente para ameaçá-lo caso ele conte alguma coisa para Zé Bob. Ele já sabe. A mulher de Baiano dá força para ele contar para a polícia o que ele sabe. Baiano diz: quem dera que fosse assim, você não viu o carro do homem, gente rica não vai preso não. Ela diz que não é mais assim, não. E ela quer ver quando ele for preso se vai adiantar o carrão que ele tem. Flora diz para Irene que não vai ter jeito, o pai dela vai ter que voltar para a clínica. Lara procura Maria do Céu na casa de Orlandine e Maria do Céu se assusta ao ver ela.